Vamos lá. Pessoal, hoje, nesse momento, tem uma expressão, né? Muita gente, uma expressão que eu chego a me desconcentrar quando os colegas começam a falar, assim, às vezes em vídeo, que é no presente momento, né? Eu acho uma expressão engraçada, não sei porquê. Pessoal, então, neste momento, nós começamos essa live que é sobre um dos temas mais interessantes, é um dos casos concretos mais interessantes para se discutir para quem gosta de direito e também para quem gosta de uma boa história e o tema do direito em si, que nós discutimos, o principal tema nessa live, que é a questão do erro judiciário, é também um tema muito interessante. Erro judiciário sempre aconteceu e, infelizmente, sempre acontecerá. O que nós, numa democracia, num Estado de Direito, temos que sim exigir e buscar aperfeiçoar o sistema para que nós tenhamos cada vez menos erros judiciários. Erros judiciários quase sempre implicam e significam prejuízo às vidas das pessoas e também muitos traumas e, por que não dizer, prejuízos também financeiros. Bom, hoje eu quero dizer que eu estou muito feliz porque eu estou aqui, vocês não a estão vendo, mas eu estou aqui hoje na companhia de nossa querida estagiária, né? Já advogada, vai botar aí para quebrar, vai ser uma profissional excelente aí. Como dizem os entendidos, tem perfil, né? Bia Rocha, né? Ela vem aí obtendo as vitórias dela enquanto estagiária, né? Bia me ajudou bastante na pesquisa dessa live de hoje. É pena que a gente não vai ter como se estender mais para ser uma livezinha até maior, não. Nossa live será curta, mas o tema é bastante interessante. Inclusive, esse tema do erro judiciário, do chamado caso dos irmãos Naves, é um tema que, como desperta muita curiosidade das pessoas, muitas pessoas acabam produzindo vídeos aqui no YouTube sobre essa situação e muita gente vê. E cada um vai, evidentemente, abordar esse tema do caso dos irmãos Naves sob o ângulo de sua preferência e até, às vezes, até sob o ângulo da profissão a que se dedica e tudo mais. Como advogado, nós, como pessoas aqui do direito, nós vamos abordar este instigante fato do caso dos irmãos Naves, vamos tentar sempre fazer de um modo o máximo possível leve, mas sempre analisando à luz do direito. E como gostamos também bastante de história, vamos sempre também estar fazendo essa reflexão com o pé na busca de um entendimento histórico de como se deram esses fatos também. Os fatos, pessoal, a moldagem que nós buscamos, a análise jurídica é pertinente, só que os fatos sempre acontecem, evidentemente, os fatos que são produzidos pelas pessoas, seres viventes, sempre ocorrem ali num lastro, sobre um lastro de uma determinada época. É como diz, sempre relembrado, ou a máxima de Ortega y Gasset, o homem é ele e sua circunstância. Então, o homem é ele e o seu contexto histórico. Muito bem. Caso Irmãos Naves. Na faculdade de Direito, quando lá entramos, e algumas pessoas mais privilegiadas, mesmo sem nunca entrar na faculdade de Direito, ou sem terem entrado ainda, elas se deparam com casos históricos, casos assim bastante rumorosos, famosos de erro judiciário. A ficção, seja ela a ficção literária ou a ficção do teatro, do cinema, da televisão,
ela se debruça muito sobre esses dramas humanos, muitas vezes que se dão no âmbito de questões judiciárias que trazem esse aspecto terrível, verdadeiramente terrível, que é o erro judiciário. Como disse, o erro judiciário pode levar uma pessoa a ser condenada por um crime terrível, que traz consequências terríveis, sem ela ter cometido esse crime, né? Então, não é só a pessoa de uma vítima de um erro judiciário que sofre o terrível peso desse erro judiciário. Toda a sua família, muitas vezes toda uma comunidade sofre esses erros judiciários. Nós temos, se nós puxarmos pela memória, nós poderíamos lembrar brevemente, antes de entrarmos no caso concreto de hoje, de vários outros erros judiciários famosos ao longo de toda a história, por todo o mundo. Nós podemos lembrar um caso que volta e meia sempre está aí também na crista da onda, um caso histórico de erro judiciário. A ficção, de um modo geral, o cinema sempre gosta muito, que é o caso das bruxas de Salem, não é? Um caso ocorrido nos Estados Unidos. Opa, a produção pede para eu tirar um pouco dos óculos, que fica aí com o reflexo da ring light. Bom, obrigado, produção. O caso famoso também de erro judiciário bastante é o caso das bruxas de Salem, um caso ocorrido ainda na época colonial da história dos Estados Unidos, não é? E por aí temos vários outros. Por que não dizer também que todas aquelas sequências, aquelas incontáveis pessoas que foram, na época da Inquisição, queimadas vivas, acusadas de bruxas, não é? Acusadas de bruxaria, quantos daqueles casos realmente foram lá erros judiciários? Bom, temos certamente... Eu lembro aqui também de um caso que eu já trabalhei também, trabalhei não como advogado, infelizmente, mas trabalhei fazendo um vídeo, fazendo um estudo, que foi o caso do julgamento de Thomas More, né? Thomas More foi, na sua época, foi o segundo homem mais poderoso na Inglaterra, perdendo apenas em poder para o próprio rei. E o julgamento de Thomas More foi uma farsa, portanto foi um erro judiciário. Temos muitos outros. No Brasil nós podemos começar a pensar aqui num grande erro judiciário, que também já produzi uma reflexão sobre esse vídeo, sobre esse caso, a Fera de Macabu. A Fera de Macabu, na época do Segundo Império Brasileiro, no interior do Rio de Janeiro, uma vítima de um erro judiciário. Vamos fazer uma live também sobre a Fera de Macabu. E no Brasil, mais recentemente, dos mais famosos, porque todos os dias no Brasil certamente ocorrem vários erros judiciários. Bom, mas mais recentemente houve, por exemplo, o caso Escola Base, sobre o qual também faremos aqui um estudo um dia, mas hoje vamos falar sobre esse caso que ocorreu no Brasil, o caso dos irmãos Naves, que é esse fato ocorrido e que tiveram início desses desdobramentos a partir de 1937. Primeira metade do século XX no Brasil. E aí, Bia, dá um oizinho aí, enquanto eu tomo fôlego. Oi, oi. Tá capitando, diga um oi. Oi. Na próxima, ela estará conosco aqui em frente ao vídeo, e depois também Mariane, e teremos outros convidados. Bom, aqui com a presença de Beatriz hoje, como eu disse, bem acompanhado, vamos então agora começar a análise realmente do caso concreto. Caso Irmãos Naves, por que leva esse nome? Leva esse nome justamente porque as vítimas desse erro judiciário foram dois irmãos, Joaquim Naves e Sebastião Naves. Dois irmãos ali com menos de 30 anos, residentes em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. O ano era 1937. Esses dois irmãos, pequenos comerciantes, também trabalhavam com agricultura, eles estavam ali, já tinham família, estavam batalhando. O Joaquim Naves e o Sebastião Naves, então, lá nessa pequena cidade de Araguari, né, Bia? Isso, Minas Gerais. Na cidade de Araguari, Minas Gerais. Araguari, de Minas Gerais, que faz ali fronteira com o estado de Goiás. Aquela altura, em 1937, era uma pequena cidade, mas pujante. Era uma cidade onde se fazia bons negócios com a agricultura. A exemplo da plantação, o comércio de arroz, né? E aí é que surge, por conta desse comércio de arroz, o pivô fático, a pessoa que vai ser pivô de
pelo menos assim, o estopim do ponto de vista dos fatos de toda essa justiça. Bom, então nós começamos aqui a fazer aqui o contexto, vamos dizer assim, o contexto realmente da localidade ali dessa cidade de Araguari, né? Zona rural de Araguari, onde realmente esses personagens, os irmãos Naves, Joaquim e Sebastião Naves e suas famílias ali viviam e residiam. Agora, qual é o contexto macro dessa situação? Qual é o contexto histórico maior? Né? Nós temos então esse contexto, uma pequena cidade pujante, que está evoluindo economicamente, interior de Minas Gerais, Araguari. Agora, essa pequena Araguari, em 1937, está dentro do Brasil. E o Brasil, portanto, ali representa um contexto histórico mais amplo desse momento. Estamos falando, então, 1937, Getúlio Vargas está no poder no Brasil desde 1930. E em 1937, Getúlio Vargas, por meio de uma manobra jurídico-política, ele assume o Estado brasileiro com todos os poderes, né? Em 1937, dá-se início, então, ao chamado Estado Novo, com Vargas encabeçando a República, que duraria de 1937 até 1945, quando já Vargas é deposto, e aí desaparece um pouco, só volta pelo voto popular em 1950, e em 1954 se despede do poder da vida com um tiro no peito. Bom, voltando então, 1937, Estado Novo. Era um Estado centralizado, um Estado onde o governo, o executivo, ele que realmente dava as cartas, a política, o poder executivo dava as cartas em todos os grotões do Brasil. Bom, isso é importante porque vai ser fundamental para o entendimento do caso se entender que, naquele momento, quando se fala de instituições, não havia equilíbrio entre as instituições. A política e o poder executivo era quem mandava, inclusive no judiciário. Então, naquele momento, não vamos esperar que em 1937, momento histórico onde se dá esse grande erro judiciário que vitimou essas pessoas, vitimou a honra e a liberdade dessas pessoas, desses dois irmãos, Joaquim e Sebastião Naves, não se espere que naquele momento as instituições funcionassem. Não, tudo ali estava bastante complicado. Vamos voltar então para Araguari, 1937. Não é, Bia? Isso. Em 1937, numa determinada noite, os irmãos Sebastião Naves e Joaquim Naves recebem, um deles pelo menos, hospeda em sua própria casa, o primo, o que eu chamo de pivô de toda essa injustiça, o primo Benedito Caetano. Confere? Isso. Benedito Caetano, inclusive, era um jovem de basicamente uns 30 anos também, mais ou menos a idade do Joaquim Naves e do Sebastião. E o Benedito, como eu disse, era primo dos irmãos Naves. Benedito, um comerciante em ascensão de arroz, ele comprava arroz, muito arroz, armazenava em baixa estação, com preço baixo, e armazenava esse arroz para vender em épocas onde o preço desse arroz estivesse mais alto. Àquela altura, esse Benedito, inclusive, em sociedade, possuía até um caminhão em sociedade com um desses irmãos Naves. Um belo dia, como é o nome daquela ponte? Lembra? Ponte do Veloso. Ponte do Veloso. Num belo dia, ou melhor até numa bela noite, nessa cidade de Araguari, estava se inaugurando a Ponte do Veloso, que é uma ponte que ligava ali Araguari ao estado de Goiás. Então ia ter uma quermesse, né? Ia ter ali uma festinha naquelas redondezas. Então o Benedito ficou hospedado na casa dos Naves, né? E ali disse que pretendia descansar um pouco, mas antes ia se divertir um pouco. Ocorre que àquela altura, esse Benedito, primo dos irmãos Naves, ele vinha em dificuldades com os negócios dele. Ele vinha mantendo e aumentando várias dívidas com os credores. E ele tinha feito um mau negócio. O Benedito, como sempre fazia, e até então estava dando certo, mas passou a dar errado. O Benedito, ele comprava muito arroz barato e depois aproveitava que esse arroz se valorizasse ao longo dos meses para ter alto lucro. Ocorre que o Benedito tomou uma alta quantidade de dinheiro emprestado de vários parentes
e comprou uma grande quantidade de arroz. Isso semanas antes dessa noite que temos aqui essa inauguração da ponte. Semanas antes desse ponto crucial. O Benedito fez como sempre fazia. Tomou muito dinheiro emprestado e investiu no arroz. Ocorre que esse arroz, ao invés de ocorrer o que sempre ocorria, que era aumentar o preço do arroz desabou. E o Benedito, então, se viu na seguinte situação. Num grande prejuízo, devendo todo mundo e apenas com uma quantidade de arroz que não valia muito. Se ele pegasse essas economias, as economias dele e o dinheiro que ele ganharia com a quantidade de arroz que tinha, não daria para pagar os seus credores. No entanto, o Benedito, então, ele pega essa quantidade de arroz grande que tinha, vendeu toda, consta. Tem vários especialistas que fazem aí uma relação, um cálculo, para ver quanto é que valia hoje, por moeda atual, essa quantia que ele pegou vendendo esse arroz. Alguns dizem que valeria 300 mil, outros chegam a dizer que valeria R$1 milhão, enfim. Valia muito dinheiro, só que não dava para pagar todos os credores. Então o Benedito, ele vendeu esse arroz, pegou um cheque, descontou esse cheque, ficou com o dinheiro vivo, e é exatamente essa ocasião, desse dia que ele está com um belo pacote de dinheiro vivo, que ele vai lá à tarde se hospedar na casa dos irmãos Naves, e ali descansa um pouco, janta, e à noite diz para os primos, para os irmãos Naves: primos, agora eu vou lá na festa, lá na inauguração da ponte. E aí ele começa a se arrumar e colocar aquele dinheiro inteiro ali dentro das calças, né? Isso tudo tá, pessoal, no inquérito, nos inquéritos da época, nos documentos, das investigações do processo. Então, ele se arruma, está ali colocando esse dinheiro para levar consigo esse dinheiro, alta quantidade de dinheiro para a festa, imaginem vocês. E consta que os irmãos Naves avisaram: primo, ô primo Benedito, como é que você vai sair para uma festa com esse tanto de dinheiro? Bota aí debaixo do colchão. E consta que o Benedito: não, está mais seguro comigo. E foi para a festa. E os irmãos Naves foram descansar, foram dormir. E o Benedito foi para a festa e nunca mais foi visto. Nunca mais se viu o Benedito. Então, temos a situação de esse Benedito, um pequeno comerciante de arroz, que desaparece sabidamente com uma grande quantidade de dinheiro, e quem havia estado antes com o Benedito, antes do desaparecimento, os irmãos Naves. Ora, quando o Benedito some lá em 1937, naquela noite, a família, o pai, que era um grande fazendeiro, os primos, outros primos, a própria família dos irmãos Naves começam a procurar por Benedito, dão parte, inclusive, do sumiço à polícia. Aquela época tem um problema. Havia assim, não havia delegados em quase todas as cidades. Na verdade, em muitas cidades, algumas pessoas que tinham outras profissões assumiam ali o papel de delegado. Por exemplo, o delegado de Araguari, àquela altura, não tinha nada a ver, não era nem um servidor de carreira da polícia. Ele era o que mesmo? Ele era um farmacêutico, se não me engano, era um contador, não é? Eu acho que era farmacêutico. Farmacêutico, salvo engano, era um farmacêutico, a pessoa que assumia por vezes o papel de delegado ali em Araguari. Então a família, inclusive os próprios irmãos Naves, Juscelino Naves, Sebastião Naves, Joaquim Naves, dão parte à polícia do desaparecimento do primo Benedito, que sumira com tanto dinheiro sem deixar rastro. E aí começam as investigações, só que boatos começam a acontecer no sentido de que teriam, então, o Sebastião Naves e o Joaquim Naves sumido com o primo para ficar com esse dinheiro. Começa a ter um zum tão grande na pequena cidade que o delegado, esse farmacêutico, começa a se sentir pressionado. Embora conste também documentalmente que esse delegado era um homem sério, um homem justo, e de fato, enquanto esse farmacêutico esteve na função de delegado, em nenhum momento as investigações partiram para acusar falsamente ou injustamente o Sebastião e o Joaquim Naves, nada disso. Ocorre que aquele zum, aquele burburinho de que aqueles irmãos Naves tinham sido os culpados pelo sumiço do primo, para pegarem essa alta quantia desse primo, cresceu tanto que o próprio governo do estado de Minas Gerais de então passou a se sentir pressionado. Foi o que, Bia? Está olhando para lá? Passou a se sentir pressionado. E aí o governo de Minas Gerais manda um militar. Qual é a patente? Qual era é um sargento, não? Era sargento, era tenente, o militar que foi para fazer as leis de delegado. Bom, o governo de Minas Gerais
manda um militar com a patente já de experiente para fazer as vezes de delegado e presidir este inquérito que investigaria o sumiço do Joaquim lá em Araguari. Bom, quando este homem chega, o delegado de então é afastado, esse homem então a senhoria deste inquérito. E aí, pessoal, é onde começa o terror na vida dos irmãos Naves. Porque os irmãos Naves, de pronto, se apresentam diante dessa nova autoridade, confirmam novamente todas as informações que têm. Começam também a surgir boatos de que Benedito, o desaparecido, na verdade, apareceu em outra cidade, apareceu num povoado, mas o delegado ele começa a fazer um movimento estranho. Ele começa a querer resolver o caso de toda forma, por cima de pau e pedra, e começa a enxergar na figura dos primos, Joaquim, dos irmãos Naves, Joaquim e Sebastião, como se eles tivessem sido culpados. Começa a ter uma linha de investigação já muito pré-ordenada. No entanto, em determinado momento surge uma figura chamada José Prontidão. José Prontidão. José Prontidão era ali um morador, ele vivia em Araguari, mas também em outras cidades, fazia negócios, e ele vem até o delegado. Ele era tenente. O delegado, o novo delegado, então, esse que vem para tocar o terror inicial com os irmãos Naves, era um tenente militar, da Polícia Militar, salvo engano. Ele vem de Belo Horizonte e começa a tocar o inquérito de maneira extremamente perigosa. Olha, aí surge já diante desse delegado uma figura que, se esse delegado tivesse prestado atenção, teria ajudado realmente a elucidar o caso da maneira mais correta possível, sem ter cometido nenhum erro judiciário. Bom, surge uma figura, uma testemunha, olha que raro, uma testemunha que se apresenta sem ninguém pedir na delegacia de polícia, José Prontidão. Eu até brinco com as meninas, que José Prontidão prontamente se apresentou ele se apresentou já na delegacia de polícia e disse: olha, seu delegado, olha o seguinte, eu soube do que está acontecendo em Araguari, sou José Prontidão, e aí o que acontece? Esse moço aí que estão dizendo que desapareceu, o Benedito, que desapareceu, e estão dizendo que foi sumiram com ele para pegar o dinheiro, na verdade não, eu estive com ele há pouco tempo, numa cidade vizinha ali, e aí o cara está vivo, o cara está trabalhando e tal. E o delegado, ele que já está certamente contaminado àquela altura por uma linha de investigação, ele está cego por uma linha de investigação, ele olha para o José Prontidão e diz: tá bom então, tá certo. Olha para um policial e fala: pegue aqui o nosso bom amigo José Prontidão, desça até o porão com ele, a gente vai bater um papinho. Isso tudo está documentado, pessoal, depois veio à tona. E também, isso também, além de todas essas afirmações aqui serem baseadas nos autos do processo, ou aquilo que foi replicado e reproduzido nos autos do processo ao longo de todas essas décadas, isso está também no livro do advogado local, uma grande figura, um grande profissional, né, que escreveu um livro sobre a sua atuação heróica nesse caso. Bom, o doutor José Alami Filho, que acabaria... João Alami Filho, que merece todo o nosso respeito, que defendeu os irmãos Naves. Bom, então, essa testemunha era uma testemunha chave e, de fato, se comprovou depois que ela estava dizendo a verdade. O delegado não quis saber. O José Prontidão disse: ele está vivo, não há crime, então, né? Esse homem está vivo. Temos aqui buscar, encontrar por que ele está fingindo porque ele desapareceu. O delegado desconsiderou essa testemunha. Não desconsiderou, não foi fazer investigações complementares para confirmar ou não a sua alegação. Ao contrário, consta também dos autos e das informações do doutor advogado João Alami Filho. Esse delegado, junto com seus assistentes, torturaram o José Prontidão. Torturaram muito e fizeram com que José Prontidão retificasse, mudasse o seu testemunho e dissesse: não, realmente, sob tortura, depois de muito torturado, o José Prontidão mudou a versão e disse: não, eu vim aqui falar que esse homem estava vivo apenas porque eu fui pago pelos irmãos Naves. Os irmãos Naves me pagaram para que eu aqui mentisse para o delegado. Aí o delegado, com esse novo testemunho obtido sob tortura,
que incriminava, era um indício forte de uma suposta culpa dos irmãos Naves no sumiço da suposta vítima, Benedito Caetano. Bom, aí, amigo, aí começa o terror na vida dos irmãos Naves. O delegado, de todas as formas possíveis, passa a perseguir, depois prende os irmãos Naves e muitos de seus familiares, mulheres da família, inclusive Dona Ana, uma senhora com 70 anos ou 70 e poucos anos naquela altura, prende toda a família. E o delegado, então, está decidido e se põe decidido a obter a confissão dos irmãos Naves, sob tortura, passa a torturá-los dentro da delegacia, no campo, né? No meio do campo, no meio do pasto, no meio das árvores daquela localidade. Tem cenas terríveis, além de espancar, tirar os dentes desses irmãos, de pegar o corpo desses irmãos e untar com mel e jogar insetos, além de dar tiro em partes desses irmãos, fazer terror psicológico. Além disso, houve cenas terríveis como até de violência sexual contra a mãe, uma idosa, a mãe dos Naves, de frente aos próprios filhos. Tudo buscando obter a confissão dos próprios irmãos de que tinham matado o Benedito para pegar o dinheiro e visando também que esses familiares, a mãe dos Naves, as esposas dos Naves, confessassem também que tinham conhecimento de que seus maridos tinham praticado esse crime. Bom, Bia, algum complemento até esse ponto aí? Não, tá perfeito. O terror, o desgaste, vamos dizer, a criação dessa imagem monstruosa dos irmãos Naves na pequena cidade de Araguari foi tamanha que chegou aos ouvidos do próprio advogado da cidade, o advogado mais famoso da cidade, chamado João Alami Filho. A imagem, a acusação, a falsa acusação contra os irmãos Naves estava tão fortemente, vamos dizer assim, encenada e arraigada naqueles dias naquela cidade, que o próprio advogado, João Alami, um homem experiente, quando, enfim, em algum momento foi libertada a Dona Ana, uma anciã, mãe dos Naves, que foi torturada e passou dias na delegacia presa, quando, enfim, a deixaram sair, a Dona Ana, eu admiro tanto essa imagem, admiro tanto essa personalidade, porque eu vejo isso no dia a dia, na minha prática. As mães que vão em busca do advogado, alquebradas, sofridas, maltratadas, despossuídas, mas elas vão em busca de um advogado para atuar na defesa dos seus filhos. Se assim fez Dona Ana, uma velhinha, essa altura já abusada sexualmente, humilhada. Ela arranja forças e vai em busca do doutor João Alami Filho, diz: vai até a casa, isso narrado pelas próprias filhas do doutor João Alami, que ainda são vivas, são professoras. Vai à casa do advogado da cidade e diz: por favor, defenda os meus filhos são inocentes. E o doutor João Alami conta à filha do próprio doutor João Alami que o doutor João Alami acreditava na culpa naquele momento dos irmãos Naves. E disse: não posso pegar esse caso. Mas a esposa do advogado, ouvindo aquela insistência, chamou o doutor João Alami do lado e disse: ouça essa mulher com mais atenção. Eu acredito no que ela está dizendo. Eu acredito que ela fala a verdade quando diz que os filhos são inocentes. Dali, o doutor João Alami começou a prestar atenção melhor naquela história. Disse: tá bom, mas antes de aceitar entrar nesse caso, eu preciso conversar com os seus dois filhos. Então, logo em seguida, o doutor João Alami vai até a delegacia, tem a primeira entrevista, a primeira conversa com esses dois presos, esses dois investigados, e dali ele sai da delegacia sem dúvidas da inocência dos irmãos Naves. Começa então a batalha do advogado, que se vê diante de um inquérito mal tocado, um inquérito abusivo, uma investigação e um proceder de uma autoridade policial, um delegado abusivo, portanto um proceder do Estado, vamos dizer assim, do Estado policial ali, abusivo, por meio de tortura, por meio de imposição e construção de uma verdade falsa. E o doutor João Alami, vendo tudo aquilo, vendo que aquilo não vai dar onde presta, o doutor João Alami, primeira coisa, trata de buscar
impetra um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedindo a liberdade. Demonstrou para o Tribunal de Justiça que não havia respaldo daquela prisão daqueles dois acusados. O que, postos em liberdade, não impediria que o inquérito fosse continuado na apuração dos fatos. Quer complementar alguma coisa, Bia? Que no inquérito policial, em nenhum momento eles abordaram as torturas que foram sofridas pelos irmãos. Exatamente. Aquilo, a tortura, e ainda tem muita tortura, a gente sabe por aí, mas principalmente naqueles tempos, a tortura se dava na clandestinidade. Literalmente no porão. Hoje ainda é um centro cultural. Existe esse prédio da delegacia de Araguari, está bem conservado, por consequência, é um centro cultural. E nós vemos hoje, quase que rente à calçada, a uma janelinha, um quadradinho, uma gradezinha que vamos dizer assim, o suspiro, que é ali de onde é o entrar do porão. O ambiente onde esses dois irmãos foram torturados por semanas para confessar falsamente um crime, para confessar um crime que não cometeram, ainda está lá ainda, no porão. Muito bem. O fato é que o arbítrio, os abusos eram tão graves, a acusação era tão insustentável que o advogado, Dr. João Lamy Filho, o Tribunal de Justiça concede a ordem de habeas corpus e o alvará de soltura para a libertação dos irmãos. O advogado, não há momento mais feliz para o advogado. Poucos momentos são tão felizes para o advogado como o momento em que você se vê diante de um alvará de soltura, principalmente num caso onde realmente o seu cliente está sendo vítima de uma arbitrariedade. Então, de posse desse alvará de soltura, como vários e vários advogados todos os dias ainda o fazem, esse advogado João Lamy pega esse papel, esse alvará, e vai até a delegacia e diz ao delegado: aqui está, ordem do tribunal, ordem de habeas corpus, soltem meus clientes. Incontinente, imediatamente. E o delegado, esse tenente, né? Isso. Esse tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, naquela altura, delegado, disse: não vou soltar, não terminei ainda a investigação, é papel, não vou soltar. Arbitrariedade. Já havia um constrangimento legal, agora temos um sujeito ali que está desobedecendo uma ordem judicial. Mas por quê? Quando eu vejo um caso assim, esses detalhes me interessam muito. Por que que uma autoridade, ali a autoridade, né, do executivo, uma autoridade administrativa, um inquérito é um procedimento administrativo e não judicial, é um procedimento ligado ao executivo. Por que que esse delegado se nega a cumprir uma decisão judicial? Porque ele sabe que àquela altura a justiça, ela está subordinada, ela está nas mãos de um outro poder. A justiça, o poder judiciário está pequenininho e quem manda é o poder executivo. Bom, qualquer semelhança com os tempos atuais, mera coincidência. Bom, o fato é o seguinte, nós estamos falando em 2023, o fato é o seguinte, agora, mas aqui voltamos para 1937. O delegado negou o cumprimento de uma ordem de habeas corpus. E o advogado, o que faz? Nada. Volta para casa, respira e continua trabalhando. Nesse interregno em que o advogado foi com habeas corpus para ver seus clientes soltos, o delegado desobedeceu uma ordem judicial, o delegado continuou ainda ali preparando, tratando de findar, de terminar essa maluquice desse inquérito, essa barbaridade desse inquérito contra os irmãos Naves. O advogado, então, prepara outro habeas corpus, pedindo a liberdade dos irmãos Naves novamente, pelos mesmos motivos, certamente, nessa segunda vez, acrescentando o descalabro de um delegado que não cumpre a ordem dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 1937. E, novamente, o tribunal concede, dá ordem de liberdade. E o advogado, o que faz? Novamente faz igual até hoje nós fazemos. A luta nunca para. Pega o alvará de soltura e vai lá. Delegado, solte meu cliente. Segunda ordem. E agora, o desembargador deixou claro. O delegado tem que cumprir a ordem. O delegado disse: pois é, claro que eu cumpro. Mas assim, dê uma olhadinha, pega ele aí. Se você encontrar ele na delegacia, você pode levar eles, pode levar seus clientes. O delegado percorre todo o prédio da delegacia, os irmãos Naves não estão lá. Segunda ordem de habeas corpus, segunda determinação da justiça para o delegado soltar os presos, mas o delegado sumiu com os presos. Muito bem, pessoal. O inquérito tem mais um instante a ver.
O inquérito, então, só que nós estamos vendo aqui essa arbitrariedade. Bia, nesse ponto aqui eu acho interessante a gente ressaltar, a gente fazer já aqui uma recapitulação, uma organização das ideias para seguir com o restante da história. Pode ser? Pode sim. Então, muito bem. Vamos recapitular. O que é que temos aqui? Um caso de erro judiciário, um caso de inocentes, e depois vai ficar mais claro ainda, porque realmente os irmãos Naves, Sebastião e Joaquim, são inocentes. Mas essa arbitrariedade, então, nós já chegamos aqui à conclusão que ocorreu num determinado período histórico do Brasil, que foi o período do Estado Novo, onde o poder executivo, o poder do presidente e dos governadores era muito forte. A justiça estava apequenada na mão dos políticos poderosos. Então, muitas arbitrariedades estavam acontecendo. Toda vez que o equilíbrio entre os três poderes, executivo, representado pelo presidente, governadores e prefeitos, o legislativo, representado pelos deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores e por aí vai, e o judiciário, representado pelos juízes, embargadores e ministros, se não há equilíbrio, respeito mútuo entre esses três poderes, toda vez em que um manda mais do que o outro, aí realmente a barbaridade nos assola. E é o que estava ocorrendo em 1937. Então, o contexto histórico é esse. Agora, o que proporcionou esse grande erro judiciário, que até agora não contamos nem a metade das atrocidades cometidas? O que proporcionou isso? Uma investigação preliminar, ou seja, um inquérito policial que não respeitou em nada a lei. Nenhuma garantia foi respeitada nesse inquérito. Quem preside o inquérito policial é uma autoridade, vai ser nomeada ali de delegado. Esse delegado, se chega uma notícia de um crime, ele tem que seguir as regras que estão postas no Código de Processo Penal, no Código Penal. Se chegam notícias de suspeitos desse caso, ele tem que investigá-los. Ele tem que ouvir testemunhas. Nós vimos, por exemplo, uma das maiores atrocidades desse inquérito, o fato de chegar uma testemunha espontaneamente e o delegado tortura a testemunha para falar o que ele quer ouvir. Só para finalizar, então, em relação ao inquérito. Primeiro passo. Dizem que um avião, quando cai, não cai por uma causa só. É uma sequência, são concausas, uma sequência de causas. A mesma coisa, um grande erro judiciário. Né? É Brasil, é realidade, algum carro está aí com alarme louco. Vamos seguir. Graças a Deus. Muito bem. Um grande erro judiciário é como a queda de um avião. Nunca tem uma causa só. São concausas, uma reunião de várias causas que produzem essa grande queda da democracia, assim como a queda de um avião, que é um grande erro judiciário. Pois bem, então qual foi a primeira causa, o primeiro grande erro institucional, o primeiro grande defeito da instituição democrática, nesse caso, foi um inquérito policial, com perdão da palavra, porco. Mari, traz um pouquinho de água ali para mim. O inquérito policial, por favor. Porco. Uma autoridade, um delegado desonesto, corrupto, e que desde o início ele não queria realmente esclarecer os fatos. Ele queria resolver o caso, dar uma resposta a seus chefes de maneira imediata, ficar com uma boa fama de resolvedor e cair fora. Uma coisa interessante, Bia, é que dizem que a chegada desse delegado arbitrário, que veio de BH para Araguari, se deu muito que a própria população começou a chamar o então delegado de mole, de molão, porque a própria população queria já condenar os irmãos Naves. E o delegado, apesar de não ter formação militar, jurídica, nada, ou então farmacêutico, ele foi bastante sério, bastante correto. Quando chega esse outro, não, ele não está... É um problema que nós temos, às vezes, no serviço público. Alguns servidores públicos não estão pensando em servir ao público, eles estão pensando em construir uma carreira. É um problema terrível que a gente encontra. Você vai notar isso ao tempo quando você for avançando na carreira. Então, o que é que ocorre? O primeiro grande erro foi que esse inquérito, quando colocaram esse delegado lá para presidir esse inquérito e essas investigações, não queriam esclarecer fatos, queriam resolver logo os fatos, dar uma resposta para a sociedade, ainda que custasse a injustiça sobre dois inocentes. Primeiro, então,
esse inquérito é assombroso. Apenas para finalizar essa parte do inquérito, bom, acontece ainda hoje, muitas vezes, um pouco disso que aconteceu lá. Em qual sentido? Nós percebemos muitas vezes que ainda hoje, alguns delegados e alguns membros do Ministério Público, quando estão fazendo investigação, eles cuidam logo de ter aquilo que Aury Lopes Júnior, grande processualista penal, chama de convicção. Mas o delegado muitas vezes, graças a Deus cada vez menos, ele diz assim, não, eu ainda não tenho uma prova, mas eu tenho o faro de que o culpado é esse ou aquele. Meu amigo, ninguém está precisando de ser o faro. A gente precisa que você cumpra e você pratique aquele roteirizinho da regra de como deve ser feita uma investigação. Uma investigação que surge um primeiro suspeito, se lá adiante o delegado não tiver indícios suficientes da autoria delitiva desse suspeito, ele tem que sugerir, ele tem que sugerir no relatório final do seu inquérito até o arquivamento. Ou então ele não indicia esse sujeito. Isso é normal às vezes. Bom, inquérito. Terminado o inquérito, o Ministério Público oferece a denúncia, né, contra os irmãos Naves. Uma coisa interessante, você se perguntou, porque hoje, por exemplo, a acusação do ponto de vista fático, qual era? É que os irmãos Naves teriam matado o primo Benedito para ficar com o dinheiro. Isso hoje seria latrocínio, roubo seguido de morte. O latrocínio hoje, por exemplo, não vai a júri. Lá atrás, o crime patrimonial, o latrocínio ia a júri, em 1937, ali no final dos anos 30, da década de 30. Pois bem, então, o Ministério Público oferece denúncia contra os irmãos Naves pela morte do primo para se apropriarem do dinheiro. Nisso, até então, lutando contra essas arbitrariedades, o papel exímio, brilhante, sacrificioso do grande advogado daquela municipalidade, doutor João Alami Filho. E que, inclusive, começou a ganhar grande antipatia da sociedade local, teve mais prejuízo do que qualquer outra coisa, praticamente não recebeu nada para atuar nesse caso, ganhou foi antipatia, inimigos e ameaças de morte, contam as suas filhas até hoje. Muito bem, então, o doutor João Alami se apresenta no dia então do júri, marcado o primeiro júri do caso dos irmãos Naves. Ambos foram levados a julgamento. Nesse julgamento, Bia, se quiser pode complementar, são ouvidas as testemunhas, inclusive as testemunhas plantadas pelo delegado, são ouvidas as testemunhas de defesa, a vítima suposta está morta, então não é ouvida, são ouvidos os réus. Naquela época, diferente de hoje, na hora da audiência, do julgamento da sessão, os réus eram ouvidos os primeiros até. Bom, ocorre o seguinte, Bia, nós tínhamos o que então? O delegado produziu um inquérito. Exatamente. Depoimentos falsos, né? Confissões de crimes sob tortura, mediante sangue, mediante dor. As pessoas foram torturadas para confessar que praticaram crime. Outras pessoas, testemunhas, foram torturadas para dizerem que sabia que fulano de tal cometeu o crime, que fulano de tal, no caso, os irmãos Naves cometeram o crime. O inquérito, o papel aceita tudo. No inquérito estava ali a realidade que o policial, o delegado quis colocar. Uma confissão, uma autoria delitiva e até uma materialidade delitiva foi criada e fantasiada ali a custo de sangue pelo delegado. E por que eu digo que não só a autoria delitiva dos dois foi criada ali a custo de sangue e tortura, a materialidade também foi criada. Por quê? Porque o corpo nunca foi encontrado. A gente sabe que crimes que deixam vestígio, a exemplo do homicídio, de um crime com resultado morte, que é o desaparecimento de uma pessoa, por exemplo, exige a realização do corpo de delito. Eles não encontraram nada, né? Não encontraram nada. Hoje se fala na realização... Bom, se o corpo sumiu e você não pode realizar o exame de corpo de delito direto, bom, você pode falar também até em realização do corpo de delito de maneira indireta. Se você tiver indícios correlatos mais fortes, outros indícios que não encontram do corpo, mas outros indícios que aquela pessoa realmente veio a óbito, morreu e por conta da ação de um outro. Mas nem isso. Não houve corpo, não houve exame de corpo de delito direto, não houve exame de corpo de delito direto, nada.
nem materialidade delitiva, como a gente chama, havia, e muito menos indícios suficientes de autoria delitiva. Então, esse pessoal, os irmãos Naves, jamais eram para terem sido indiciados nesse inquérito. O Ministério Público não era para ter denunciado, era para ter arquivado esse inquérito que os indiciaram. E quando chegou, então, na primeira fase do júri, o juiz não era para ter pronunciado e mandado para os jurados. Ao contrário, ele pronunciou, mandou para o júri. Até então, pessoal, quero que vocês prestem atenção numa coisa. Por que esse erro é um erro judiciário? Esse foi um erro das instituições do Estado brasileiro contra duas pessoas simples do povo, que não cometeram crime nenhum. Falhou o Estado inteiro. Falharam as instituições, homens concursados que se prepararam para estar em suas carreiras, que sabiam da lei, que tinham que, por isso mesmo, proteger e serem guardiães do Estado de Direito e dos vulneráveis. Ao contrário, eles trataram, vamos dizer, um inquérito policial e um processo penal como um moedor de carne humana. Foi o que fizeram. Muito bem, então falhou o policial, agiu de má fé, falhou o promotor, falhou o juiz togado, que ele era para não ter pronunciado, depois que o promotor ofereceu a denúncia, que se ouviu todo mundo nas primeiras audiências, antes de serem mandados ao júri, não era para ter mandado esse caso ao júri, era para ter encerrado ali sem condenação. Era para ter impronunciado, que é quando o processo fica ali, engaveta aquele negócio. Bom, mas mandou para o júri. Então é chegado o dia do primeiro júri. Para surpresa geral, aí é que está. Lá diante dos jurados, as pessoas são de carne e osso. Os réus, os irmãos Joaquim e Sebastião Naves, e as testemunhas, e os informantes de sua família disseram, olha, aquela confissão que colocaram no inquérito, que disse que eu confessei, eu não confessei não, disse Sebastião. Disse também do outro lado Joaquim, eu também não confessei. Me torturaram, me tiraram meus dentes, me deram um tiro nas nádegas, pegaram a minha mãe à força. Um dos irmãos Naves disse, minha mulher foi presa com uma criança de poucos dias, ela presa, perdeu leite, meu filho de poucos meses morreu na cadeia. Por isso que eu já zonzo, louco de dor, eu confessei que eu matei, mas eu não matei. O outro disse também, outro irmão. Os dois irmãos disseram, não matei. As testemunhas, a maioria disseram, eu disse também que eles fizeram isso porque me torturaram. O júri viu tudo aquilo. O curioso dessa história é que consta que durante a sessão do júri, esse delegado fardado ficava para intimidar todos, os jurados e os advogados e até o juiz andando de um lado para outro entre os jurados, na sessão plenária. Mas o júri, ao final de ouvir de viva voz os acusados e as testemunhas, que fez o júri, Bia? Eles votaram, a votação foi de 6-1, para que eles fossem... Absolveram. Isso. Os jurados, por 6-1, por ampla maioria, então, absolveram os irmãos Naves. O que fez o Ministério Público diante dessa absolvição? O Ministério Público era para não absolver. Por exemplo, notando todos os erros desse processo, nesse momento o Ministério Público era para pelo menos não recorrer. Recorreu em recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Falhou de novo, então, né? Um servidor público. E que fizeram os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao avaliar o recurso de apelação do Ministério Público que pedia para anular o júri que tinha absolvido os dois inocentes? O que fizeram os desembargadores? Eles concordaram com o erro do Ministério Público e anularam o júri e disseram, eles têm que voltar, os dois irmãos têm que ser levados a um segundo júri e julgados de novo, porque a absolvição está errada. E aí vem o segundo júri. E eles permaneceram presos esse tempo inteiro. Vem o segundo júri. Salvo engano, esse segundo júri já foi em 39. 1939. Aí o que ocorre? No segundo júri, todas as provas são levadas de novo ali às vistas dos jurados, todos os acusados são ouvidos de novo e dizem, não confessei isso, eu confessei porque fui torturado. As testemunhas dizem, também eu disse que eles fizeram porque nós somos torturados. E os jurados que fazem de novo, absolvem esses inocentes. Absolvem. Bia, e o que faz novamente o membro do Ministério Público, que faz o promotor, recorre de novo inconformado. Recorre e diz para o Tribunal de Minas Gerais em recurso de apelação. Anulem, senhores desembargadores. Anulem e até mudem a decisão, se puderem até condenem, reformem. Então, absolvidos pela segunda vez pelo júri, o Ministério Público recorre e que faz o Tribunal de Minas Gerais? Dessa vez,
Não só se contentou o tribunal em anular novamente, não. O próprio tribunal reformou a decisão de absolvição e ele próprio condenou os dois irmãos e lhe aplicou uma pena de 25 anos de reclusão. Repito, sem provas de morte, de materialidade delitiva, que esse corpo jamais apareceu, e sem provas também suficientes de autoria delitiva, de cometimento desse crime por parte desses dois irmãos. Naquela época, diferente de hoje, naquela época o tribunal podia dizer não tem que absolver não, tem que condenar e eu condeno. Hoje não. Hoje o tribunal, a única coisa que pode fazer é anular o júri e mandar outro júri. Pois bem, bora. Agora aí, né? Consta que o grande doutor João Alame Filho ainda chegou a preparar e apresentar alguns recursos para os tribunais superiores, mas que, em relação a isso, não deu em nada. Consta que também chegou-se até a entrar com a chamada revisão criminal, tentando também a reforma, a primeira revisão criminal, mas também essa primeira revisão criminal, para buscar a inocência dos irmãos, foi também negada. Bom, mas, em verdade, um desses recursos, quando eu disse não deu em nada no sentido de reconhecer toda a arbitrariedade e reconhecer que o melhor resultado seria a absolvição. Mas, da pena de 25 anos, um desses recursos conseguiu diminuir a pena dos irmãos ali para uma média de 16 anos. Exatamente. Eles, então, ficaram encarcerados, Bia, acho que mais ou menos uns 8 anos, foi? Isso. Cumpriram uma pena por um crime que não cometeram. Por bom comportamento, após 8 anos, progrediram, se é que podemos dizer assim, para liberdade condicional. Só que após tanta tortura, naqueles tempos do inquérito, e após tanta privação também no ambiente inóspito da prisão, qual foi? Foi o Joaquim? Joaquim. O Joaquim, que tinha a saúde mais frágil, assim que, depois de 8 anos, foram libertos, o Joaquim, meses depois, pouco tempo depois, já faleceu. Foram até morar num abrigo com a família e tudo mais, mas faleceu ali o Joaquim, né? Isso. O Sebastião viveu bastante tempo depois. Pessoal, ocorre que então, depois desses infelizes terem cumprido 8 anos de uma pena de um crime que não cometeram, como eu disse, o Joaquim, com a saúde muito deteriorada, a maior das injustiças, a morte prematura. E com ele, obviamente, morre junto toda uma família decepcionada e destruída com isso. Sebastião tenta retomar a vida, ele que tinha um pouco mais de saúde, tenta retomar a vida. O filho de Sebastião ainda é vivo. E conta que a postura do pai, que o pai tinha para a vida, foi muito importante para o pai sobreviver a isso. Porque o pai era otimista. Ele dizia, o filho conta que o pai dizia, o passado está no passado. Vamos tentar ver o que a gente faz, se sobra alguma coisinha boa aí do presente e no futuro. E assim, com esse comportamento, com essa visão de vida, num belo dia, alguém entra em contato com esse sobrevivente. Alguém entra em contato com o Sebastião, com o irmão Naves, o injustiçado sobrevivente. E diz, olha, você não sabe, mas tem gente dizendo que o Benedito reapareceu, o suposto morto, a suposta vítima. Tem gente dizendo que viu o Benedito lá para os lados, não sei na onde, perto da casa do pai do Benedito. Sebastião, um homem extremamente prudente acima de tudo, Sebastião Naves, ele chama alguns conhecidos, vai até a delegacia de polícia, diz o que aconteceu, diz o que ouviu falar e pede que, em companhia deles, era noite, se locomovessem até aquela região, até aquela fazenda do pai do Benedito, para ver se o Benedito realmente estava lá. Foram, após algumas horas, chegaram ao imóvel rural e lá surpreenderam o Benedito, o morto, que agora aparecia vivo, aquele que teria sido matado por ele, Sebastião, e seu irmão agora falecido, Joaquim. E o Benedito, surpreendido pelo pessoal, pelo próprio Sebastião, disse que ficou um pouco com medo daquilo tudo. E o Sebastião disse, não, eu não quero te fazer mal algum. Eu quero que você compareça, porque o meu prazer, o meu sonho era esse, te encontrar um dia e todos saberem. O meu maior sonho é todos saberem que eu sou um homem honrado, que eu nunca matei ninguém. O Benedito, então, é levado por todos para a delegacia de polícia local. Fica por lá acautelado para sua própria segurança. Porque o povo agora, que lá atrás tinha se revoltado contra os irmãos Naves,
por uma denúncia extremamente fragilizada e acreditaram que os irmãos Naves tinham matado o Benedito. Agora o povo se revolta contra o Benedito e quer invadir a delegacia para linchá-lo. O delegado, então, olha que curioso, prende o Benedito para sua própria segurança e o Benedito ali é ouvido. Outras pessoas também são... Lula me ligou? Ah, tá. Sim, já terminando, concluindo, já estou concluindo. Dá tempo? Concluindo então, o Benedito, ele é ouvido, outras testemunhas são ouvidas. Curioso é o seguinte, olha que trágico. O Benedito havia constituído uma nova família em outro estado. E ele, o Benedito, o delegado intima a mulher e os filhos do Benedito para virem depor. E vinham de avião desse estado para Minas Gerais. O avião cai. Um avião de carreira, cai e mata todo mundo. Olha, mais uma tragédia dentro da tragédia. O fato é que, pessoal, com o aparecimento do suposto morto, com a suposta vítima do homicídio cometido pelo Sebastião e pelo seu irmão já falecido, o que é que surge então? Isso é uma prova nova, como se chama no Código de Processo Penal. Lá à altura ali do artigo 620, 621, salvo engano. Quando surge uma prova nova, mesmo quando no processo penal brasileiro, mesmo quando o indivíduo já foi condenado, mesmo quando não cabe mais nenhum recurso, se surge uma prova nova, o que é uma prova nova? É uma prova que já existiu ao tempo da condenação, só que ela não tinha vindo ainda a lume, não tinha vindo ainda às claras. O que mais pode ser considerado uma prova nova de um homicídio, se não o suposto morto aparecer? Ou seja, não tem morte? Não tem materialidade desse crime? Pois bem, com o reaparecimento do Benedito, o grande doutor João Alamir Filho entra com uma revisão criminal e diz excelências para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: não há crime, absolvam e reabilitem meu cliente. E assim aconteceu. A revisão criminal foi provida, toda a ficha do Sebastião, depois de tanto sofrimento, foi limpa e ainda se conseguiu uma pequena indenização que o Estado de Minas Gerais foi condenado a indenizar o Sebastião, só que o Sebastião não veria essa indenização, porque essa indenização só foi paga à sua família quando? Em 1970, só um segundo que eu vou... Acho que, salvo engano, ou 71, ou 73, ou mesmo 69, enfim, ou no final dos anos 60, ou no início dos anos 70. 1973. 1973. O filho do Sebastião, que hoje é um senhor muito simpático, muito bom de prosa, ele costuma comentar que essa indenização deu apenas para comprar uma casinha popular, mas que o pai dele nunca esteve preocupado na indenização, que ele morreu feliz porque conseguiu resgatar a honra e demonstrar para todos que jamais tinha matado um ser humano por conta de dinheiro. Esse é o caso dos irmãos Naves. Um dos maiores, alguns consideram o maior erro judiciário no Brasil, a maior tragédia provocada pela incompetência, pela imprudência e às vezes até pela má-fé de um servidor público, os maus servidores públicos produzidos no judiciário brasileiro. É um caso, como gostam de dizer, um caso de grande injustiça produzido vergonhosamente pela justiça brasileira. Agora, eu me pergunto, por que isso aconteceu? A opinião que eu tenho enquanto observador e enquanto estudioso desse caso é a seguinte: toda vez que o Poder Judiciário está curvado, está de cócoras para um outro poder, ele se enfraquece. E quando o outro poder está mandando a justiça se torna injusta e provoca esse tipo de injustiça e de erro judiciário. Pessoal, obrigado pela companhia até aqui. Agradecer a Bia por ter estado. Muito dessa pesquisa também, alguns dados, alguns detalhes foi ela que trouxe. Nós vamos fazer uma outra em breve, daqui uns dias, uma outra live sobre outro grande erro judiciário, que será sobre o caso da escola base, um caso ocorrido em meados dos anos 90 no Brasil. Até já. Diz aí bem um tchauzinho. Tchau, gente. Na próxima ela estará aqui frente às câmeras.